Fala, Marcelo Gomes, e você deve estar se perguntando por que o cenário tá assim. É porque aqui choveu, então meu pai teve que colocar os lençóis aqui. E eu deixei aqui apenas para mudar um pouco e não ficar aquele mesmo verde sempre. Mas hoje iremos relembrar os Brasileiros 2012, a corrida da primeira vitória da Mercedes na Fórmula 1 após muito tempo. E o qual foi meio doido, pois o atual bicampeão, o Vettel, ficou no Q2. Então ele teve que recuperar na corrida. E se você gostou desse cenário novo, deixa o like e sem mais espera, vamos para o vídeo. A temporada de 2012 praticamente não teve mudanças comparada ao ano anterior. E no segundo ano do novo DRS tivemos várias batalhas, como na Austrália a primeira etapa, onde o Button venceu entre o caos em Melbourne, que inclusive eu já falei aqui. Já na Malásia, a etapa anterior à China, o Alonso triunfou após a chuva passar e causar o caos também. E por isso, no campeonato de pilotos, o Alonso liderava, com vantagem de 5 pontos para o Hamilton, o segundo. Button era o terceiro, Webber e o Pérez fechavam o top 5, enquanto Vettel era apenas o sexto. E no campeonato de equipes, tínhamos McLaren, Red Bull, Ferrari, mas lá atrás a Mercedes vinha em nono e com apenas um ponto, vindo atrás até de Toro Rosso, mas isso mudaria na pista de Xangai. E como não achei mais dos treinos, vou direto para o quali chinês. Eu tentarei falar o mínimo desse quali, pois a imagem não é muito boa. Mas com a torcida brasileira, tínhamos a luz verde para o início dos 20 minutos do Q1. E quando faltavam 13 minutos, o Hamilton cruzou linha e ele fazia 1:36.7 para ser o primeiro. E quando faltavam 10 minutos, o Webber cruzava a linha e assumia a primeira posição. E depois de um minuto, o Button vinha bem. E quando fechou a volta, ele era o segundo, mas por apenas 60 milésimos. E quando faltavam 6 minutos, o Schumacher de Mercedes fazia o quarto tempo. E já depois de um minuto seriam eliminados Vergne, Kovalainen, Petrov, Glock, Piquet, Della Rosa e o Kartikeyan. E logo depois o Massa cruzava a linha e era o primeiro, de pneu macio. E quando o Q1 acabou, ninguém melhorou e por isso foram eliminados Vergne, Kovalainen, Petrov, Glock, Piquet, Della Rosa e o Kartikeyan. E depois de algum tempo já tínhamos a luz verde para o início do Q1. E já nesse Q2 a Globo explicava o que era o duto da Mercedes. E isso deixava a Mercedes mais rápida. E por isso era forte no quali. Mas quando faltavam 9 minutos, o Alonso vinha e era o quarto colocado. Já Rosberg de Mercedes assumia a primeira colocação com o tempo de 1:35.7. E depois o Schumacher era o segundo por apenas 70 milésimos. Enquanto Hamilton ficava em terceiro. E quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Maldonado, Hülkenberg, Ricardo, Bruno Senna, de Resta, Massa e o Grosjean. Mas com o tempo já encerrado, Pérez melhorava e era o terceiro. Eliminava o Massa. O Webber melhorava e pulava para primeiro e deixava o Button em risco. O inglês, que era o oitavo. E depois o Grosjean era o sétimo e eliminava o Vettel. Mas o Seb estava à sua volta e quando cruzou linha ele era eliminado e por apenas 50 milésimos. E com isso o Alonso, com a Ferrari não muito boa, passou por Q3, mas eram eliminados o atual bicampeão Vettel, Massa, Maldonado, Bruno Senna, de Resta, Hülkenberg e o Ricardo. E após 5 minutos já tínhamos a luz verde para o início do Q3. E quando faltavam 7 minutos, vimos ao board do Rosberg. E quase em toda a curva ele trocava o ajuste do freio. Mas quando cruzou linha, ele fazia 1:35.1 e era o primeiro. E quando faltava um pouco mais de um minuto, já vimos o Rosberg indo para a pesagem. Mas com o tempo já encerrado, Button cruzava a linha e era o quinto. E Alonso era o nono. E depois o Hamilton já estava no box. E com isso, para a alegria da Mercedes, Nico Rosberg era pole na China. E ele que estava lá na pesagem. Hamilton era o segundo e o Schumacher era o terceiro. Mas por enquanto. E após tudo isso, tínhamos o grid formado. Rosberg na pole, Schumacher cancelado em segundo, fila só Mercedes, Kobayashi, Raikkonen, Button, Mark Webber apenas em sexto, o Hamilton que era o segundo, caiu para sétimo, após a troca de componentes, Pérez ao seu lado, Alonso, Grosjean, Vettel na P11 e o Massa fechava o top 12.
Após o sábado, o para o domingo. Após a volta de formação, as luzes se apagavam e a corrida chinesa começava. Rosberg largou muito bem e por isso seguia na ponta, enquanto Schumi segurava e era o segundo. Mas atrás, o Button por fora e era o terceiro. E durante a volta, as salvas brigavam, enquanto o Webber mergulhava e passava o Alonso. Mas depois de um setor, o Fernando pegava o vácuo e sem dificuldades passava o Mark. E já na volta 4, a Williams contava ao Bruno que o ritmo estava bom, mesmo sem uma parte da asa dianteira. Já na volta seguinte, o Vettel, mesmo com a asa aberta, ele não conseguia passar o de resto. E depois, o próprio alemão falava isso no rádio. E o pior é que o piloto da Force India ainda estava com o pneu duro, enquanto o Vettel estava de macio. E na volta 7, Webber já parava no box. E ele colocava os duros e caía lá para trás. E na volta 10, a Red Bull corria, pois Vettel entrava no box. Ele parava e colocava os duros. Era os médios. Mas vamos falar os duros, para ser mais fácil para vocês e para mim. E na volta seguinte, Raikkonen e Hamilton paravam no box. O inglês colocou novos macios e por muito pouco o Lewis ganhava a posição do Raikkonen. E quando ele saiu, ele voltou na frente do Webb. E por isso o Mark quase escapou, mas se ganha na pista. E como Raikkonen perdeu a posição, ele ia para cima. E por isso, ficava roda a roda e ia por fora. E o Webber tirava espaço do Kimi. E por isso, o finlandês ainda seguia atrás. Na volta 12, o Button parava no box. Já na volta seguinte, Schumacher e Alonso faziam suas paradas. Enquanto, na liderança, o Rosberg erra não Schumi. O Michael teve problemas e por isso abandonava. Então o Rosberg aproveitava, entrava e parava no box. Já que o Nico parou, o Pérez era o líder. Isso na volta 16 vinha o replay. E vimos que o mecânico do pneu dianteiro direito não encaixou bem a roda. E por isso ela ficou meio bamba. E depois o Pérez, que ainda não tinha parado. Que isso, Tcheco? Logo depois, o mexicano parava no box. Então Massa era o líder, mas ele não aguentou muito. E por isso, o Rosberg abria asa e passava o brasileiro. Já na volta 16, o Massa parava no box. E na volta 22, Webber era o primeiro a fazer sua segunda parada. E já na volta seguinte, o terceiro colocado, Lewis Hamilton, parava no box. O inglês colocava os duros. E já na volta 26, o Hamilton chegava no Massa. O Felipe que não dava espaço. Mas depois o Lewis mergulhava e passava o brasileiro. Então era o P11. E na volta 27, o Mark mergulhava. O Felipe até tentou voltar, mas o Webber era melhor. E por isso seguia na frente. E na volta 30, o Button abria asa e passava o Vettel. Enquanto mais atrás, o Alonso abria asa e passava o Massa. Na volta 34, o Hamilton estava no Pérez. Então começaria a batalha entre Lewis e Checo Pérez. E por isso o inglês abria asa, mas o Sérgio ainda seguia na frente. Enquanto o gráfico mostrava que o Button era 2 segundos mais rápido do que o Rosberg. E depois o Webber foi para cima do Hamilton, indo por fora. Mas o Lewis não dava espaço. E depois, na mega reta, o inglês abria asa, mas o Checo seguia na frente. E depois fritava o pneu, enquanto lá na frente o Rosberg estava no box. E com isso Button era o líder. E o Nico botou na frente do Pérez e Hamilton. E depois o Lewis tentou mergulhar, mas ainda assim não conseguia passar o mexicano. E depois de novo, na mega reta, o Lewis abria asa. E de novo o Pérez acabava com o pneu. E depois dessa fritada, o Sérgio estava no box. E na volta 37, o Mark escapou. E depois quase voou. Enquanto o Massa segurava meio mundo, do Raikkonen até o Grosjean. E na volta 39, Hamilton e Alonso paravam no box. Já na volta seguinte, o Button parava no box, mas o McLaren não ajudou. E com a parada de 9 segundos, ele saía bem atrás daquele bolo liderado pelo Massa. E só na volta 42 foi quando o Massa parou no box. E na volta seguinte, o Alonso foi para cima do Pastor e ele foi por fora, mas ele errou e por isso escapou. E na volta 45, do segundo até o 10º parecia no mesmo frame. E depois Vettel mergulhava e passava o Grosjean, mas Romain não desistia, ia para cima, mas ele errava e escapava igual o Alonso. Então o francês caía lá para trás e voltava na frente do Maldonado, o Pastor que ia para cima. E por isso ele mergulhava e tocava. Mas ainda assim, o Grosjean seguia na frente. E depois o Pérez ia para cima do Pastor. E no final da reta, o Maldonado mergulhava. Mas o Grosjean saía melhor. E por isso, repassava o Pastor. E depois, já na curva 2, o Alonso mergulhava e passava o Pérez. E na volta 49, o Button chegava no Raikkonen. E por isso, ele abria asa, pegava vácuo e depois mergulhava para passar o finlandês. Então Webber aproveitou e também passou o Kimi. E já na curva 2, o Bruno Senna mergulhava e passava o Raikkonen para ser o sexto. E na volta 51,
o Rosberg, que era o líder, tinha vantagem de 25 segundos para cima do Vettel. E logo depois, o Button abria asas e mergulhava para passar o Vettel. Então em inglês era o segundo. E na volta 53, o Webber chegou no Hamilton, que chegou no Vettel. Então eram três brigando pelo pódio. E na volta seguinte, o Hamilton abria asas e pegava o vácuo. O Vettel tentou se defender, mas o Hamilton mergulhava e passava o alemão. Mas o Vettel saía melhor, então ele ia para cima. Mas o Lewis ainda seguia na frente. E na reta seguinte, o Hamilton fez zigue-zague, e com isso, ainda seguia na frente. E depois o Webber abria asa, ia pra cima, indo por fora. E com isso, passava o alemão. E depois, o Nico Rosberg já abria a volta final em Xangai. Após 50 anos, a Mercedes voltava a Fórmula 1 como equipe oficial. E como o Rosberg entrou nessa maluquice com uma nova equipe e com uma corrida fantástica, Nico Rosberg vencia o GP da China e pela primeira vez vencia na carreira. O Button era o segundo e o Hamilton fechava o pódio em terceiro. E com o ringue luz do Schumacher, o Nico comemorava ainda dentro do carro. E depois, já no paddock, o Rosberg comemorou demais da vitória. E depois, já no fim do campeonato, o Vettel foi campeão de forma dramática, para a tristeza do Alonso. Mas foi esse longo vídeo de hoje e por isso deixa o like. Isso, meus manos, nos vemos segunda-feira com o vídeo sem ser F1 2006, mas sim um vídeo roteirizado. E na outra sexta, iremos relembrar uma corrida que nem eu sei ainda. Eu só vou descobrir na segunda, eu acho, ou terça, por aí. Mas é isso, meus manos, até esses dias, falou e fui.